Olá, muito boa tarde. Está no ar o Direto da Redação desta sexta-feira, 16 de setembro, trazendo as principais notícias de Fortaleza e do Parlamento. Na sessão parlamentar de ontem, os vereadores deliberaram sobre temas importantes para os moradores aqui de Fortaleza. Os assuntos foram desde incentivos fiscais à construção de ecopontos. A sessão legislativa começou com a leitura das matérias a serem votadas ou encaminhadas às comissões. Propostas como as de autoria do vereador Wagner Lobo, uma das quais atende à necessidade de pessoas com transtorno do espectro autista. Trata-se de se aplicar multa para estabelecimentos comerciais que dificultem, por exemplo, familiares que levam seus filhos que têm o transtorno a levar o alimento de casa, porque eles têm restrições alimentares, eles têm todo um trato com relação ao alimento, o período da alimentação ele tem que ser respeitado, e a alimentação às vezes ela é específica, não tem em determinados locais, e quando você leva, você é taxado pelo estabelecimento, e quando isso acontecer, segundo o projeto que vai iniciar a tramitação agora, ele passaria a ser objeto, por exemplo, de multa por parte do poder público, por parte do município. A outra sugestão de lei ordinária de Wagner Lobo, que inicia a tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, trata da redução do valor do IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Se você é dependente ou viúva, por exemplo, de um desses agentes de segurança, que você tenha a redução do que for, por exemplo, ligado ao IPTU, do bem que for deixado por esse agente que tenha, por exemplo, perdido a vida no ato da proteção da ordem pública, da preservação da ordem pública. Ou seja, o meu marido, a minha esposa faleceu, é agente de segurança na preservação da ordem pública e deixou um imóvel para o meu dependente ou para mim. Então pronto, redução de 50% no valor desse IPTU. Foram deliberadas 19 matérias, 7 foram lidas no plenário e enviadas às comissões técnicas para iniciar tramitação, entre as quais 4 mensagens do prefeito José Sarto. 2 tratam de incentivo fiscal à rede hoteleira e outras 2 de parceria entre cidades irmãs, Fortaleza e Sofia, capital da Bulgária, e Fortaleza e Xiamen, na China. O objetivo é a troca de experiências das gestões daqui e de lá, nas áreas da educação, saúde, cultura, ciência e tecnologia e turismo. Teve também enviadas às comissões técnicas 2 indicações do vereador Germano Rimem para a instalação do programa Nossas Guerreiras pela Prefeitura de Fortaleza, no Cidade Jardim 1 e também no bairro Tancredo Neves. O programa Nossas Guerreiras prevê o repasse de R$ 3.000 para mulheres com mais de 18 anos que sejam chefes de família e que estejam em vulnerabilidade social e econômica, para que possam ter o seu próprio negócio. Já entre as propostas aprovadas, a construção de mini ecoponto na Praça do UV3, na Avenida H do Conjunto Ceará, autoria do vereador Emanuel Acrísio. Além de limpar o ambiente, deixar a localidade limpa, também consegue que as pessoas consigam abatimento nas suas contas. Renda e limpeza no meio ambiente. É um momento importante. Fortaleza tem um grande problema de limpeza pública. Você vê que a coleta de lixo passa seletista, mas as pessoas têm a mania de levar seu lixo, tirar da sua própria casa e colocar na casa do vizinho. Por isso o ecoponto naquela localidade são no entorno de 70 ruas aproximadamente, onde vai ficar localizado esse mini ecoponto, que com isso vai requalificar o espaço onde as pessoas colocam muito lixo no entorno. Também foi aprovada a emenda à mensagem do prefeito José Sarto, que cria a Patrulha Maria da Penha na estrutura da Guarda Municipal de Fortaleza. A proposta é prevenir e combater com poder de polícia os crimes de violência doméstica. Mais um reforço para esse momento onde as mulheres passam por esse grande problema, porque a violência continua em escala crescente. Nós precisamos aqui na Câmara Municipal de Fortaleza também fazer nosso papel. Nas eleições deste ano, os cidadãos terão um tempo extra para conferir o registro do voto na urna eletrônica. Quem explica pra gente é a repórter Romana Mello. O sistema de votação utilizado no Brasil segue sendo um dos mais modernos e confiáveis do mundo. Ao longo dos anos, melhorias são realizadas nos softwares das urnas eletrônicas, que garantem a lisura e a agilidade no processo. Esse software traz mais segurança, principalmente pelo formato que o Tribunal Regional Eleitoral
trata a utilização dele. Os códigos são disponibilizados para a comunidade, é chamado envolvido a universidade, é envolvido grupos da população em geral, os partidos, para que possam validar esse código, que é o que está por trás da urna eletrônica, e ele vem sempre se aprimorando, eles fazem sempre eventos em cima disso. Então sim, a gente pode dizer que trouxe mais tanto celeridade, quanto transparência, quanto segurança, porque o modelo também traz uma boa transparência. E falando em agilidade e modernidade, pela primeira vez o eleitor terá um tempinho extra para conferir o seu voto na urna eletrônica. E mesmo com a escolha de 5 candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral estima que cada pessoa deve levar, em média, menos de 2 minutos para escolher os seus candidatos nas eleições de 2022. Para ter mais familiaridade com a urna, o eleitor pode recorrer ao simulador de votação, disponível no portal do TSE. Ou, se preferir, pode aderir à boa e velha colinha de papel. São 5 cargos. É muito importante que ele leve anotados os números dos candidatos e das candidatas. A Justiça Eleitoral recomenda que ele leve anotado, que leve uma colinha. Inclusive, a gente distribui essas colinhas para que os eleitores e eleitoras já escrevam lá o número dos candidatos e das candidatas. E a ordem também é muito importante, né? Ele vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Amanhã é Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Em alusão à data, o Instituto Povo do Mar realiza na orla da capital cearense uma grande ação de limpeza da faixa de praia. Essa mobilização faz parte das diversas atividades de consciência ambiental promovidas pela entidade. Thaís tem aulas de robótica sustentável no contraturno escolar ofertadas pelo Instituto Povo do Mar. O material usado é todo descartável e reciclável. Ela gosta tanto das atividades que tem repassado a experiência para seus familiares. Eu gosto muito e é muito legal, e com isso a gente pode aprender a fazer coisas, né, carrinhos, com materiais recicláveis, né, que dá até pra gente fazer em casa. E eu já ensinei até para minhas primas, né? E eu gosto muito. A robótica sustentável é apenas uma das atividades ofertadas pelo IPOM. Aqui há uma preocupação constante com o meio ambiente. A gente intensificou nossa atuação socioambiental. O tema é Uma Semana por uma Década, né? E a gente está se espalhando pela nossa Praia do Futuro com ações socioambientais, com a limpeza de praia, com a confecção de brinquedos com material reciclado, com a nossa robótica sustentável acontecendo a partir de resíduos que eles mesmos coletaram junto com o educador. As atividades são realizadas no IPOM há 12 anos, desde a criação do Instituto. Aqui são atendidas mais de 500 crianças no contraturno escolar. Entre as aulas ofertadas estão de educação ambiental, informática, robótica, karatê, capoeira, surf, entre tantas outras. A organização sem fins lucrativos nasceu da amizade de 4 surfistas. O Instituto funciona na Praia do Futuro e todas as atividades são ofertadas gratuitamente às crianças e aos adolescentes. Douglas foi aluno do IPOM. Hoje ensina robótica. Para ele, uma sensação indescritível. Eu sinto que a gente está fazendo um trabalho bem marcante na vida deles, porque não só eu, outros já pensam em trabalhar aqui já, no futuro. Ajudar as crianças, entendeu? E assim terão a oportunidade de vida. Uma vida melhor. Em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, o IPOM está realizando a ação Uma Semana para uma Década. O ponto alto da iniciativa vai acontecer no próximo sábado, quando uma grande limpeza de praia será realizada por todos os envolvidos no projeto. A educação ambiental, ela faz parte do Instituto, faz parte do IPOM, né, como a gente diz. E as crianças, elas internalizam essa prática, levam para a família e eles dizem que são guardiões dessa praça. Então, eles estão sempre monitorando qualquer ação, né, que não seja condizente com isso. Resíduos, papéis jogados, eles são os verdadeiros guardiões dessa praça.
Vamos falar agora sobre uma delícia que caiu no gosto do brasileiro. Eu estou falando da pizza. Na região metropolitana de Fortaleza está acontecendo uma competição entre pizzaiolos. E nessa onda de quem faz a melhor pizza, quem ganha é o cliente. A competição é simples. Basta produzir uma pizza que os jurados possam degustar. O idealizador do Pizza Fest, Eusébio, explica como surgiu a ideia de premiar a pizza mais gostosa. Muito amor para a pizza, muita história para contar. Enfim, eu queria criar aqui, que aqui o pizzaiolo no Nordeste estava muito mal tratado, digamos assim. E para levantar as imagens dos pizzaiolos, tive a ideia de fazer o que eu sei fazer de melhor, trabalhar na pizza. Vitor é um dos participantes. Há mais de 10 anos trabalha como pizzaiolo, mas confessa que numa competição como esta, sempre dá aquele friozinho na barriga. É normal, né? Tipo, principalmente quando você lidar com o público, muita gente lhe vendo. E uma competição dessa com muitos participantes, né? Sempre bate aquele nervosinho, né? Só que a gente tenta manter a calma, né? Tenta manter o foco no que a gente vai fazer e se apresentar bem, né? Fazer uma boa pizza para cair no gosto dos jurados e tentar ganhar a competição, né? Ao todo são 48 competidores. O desafio é fazer a pizza mais saborosa e que agrade o gosto dos jurados. Afinal, o título aqui do Eusébio vale vaga para a maior competição de pizzaiolos do mundo, que acontece na Itália. Mário é um dos organizadores da Copa do Mundo de Pizza, que acontece em Nápoles, na Itália. Ele foi um dos jurados da competição no Eusébio. A coisa mais linda que ele viu é a vontade desse pizzaiolo que está participando ser feliz, a vontade dele crescer, de ele aprender mais para ser melhor. O evento está na sua segunda edição. Por conta da pandemia, a competição não aconteceu nos últimos 2 anos. É um evento que vem para revolucionar e mexer com a economia, criando também um intercâmbio entre países, no qual vocês já puderam ver que o campeão do evento aqui do Eusébio vai estar na Itália, levando o nome dos parceiros que esteve. Agora vai, confessa aí pra mim que você ficou com água na boca. Até porque, apesar de ter nascido na Itália, a pizza já é um alimento extremamente brasileiro. Pausa rápida e no próximo bloco, IJF disponibiliza edição virtual de Manual de Intoxicações por Plantas. Os detalhes em um minutinho, não saia daí. Venha me ajudar a arrumar meu bairro, minha cidade. Um café, por favor. Não, um cafezinho com leite. A melhor coisa é a gente poder ter escolha no nosso dia a dia, né, não? E não faz muito meu estilo. Mas é a banda que eu mais gosto. Bom, cada um curte o que quer, né? A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é o risco de intoxicações causadas por plantas. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema e já está aqui comigo é a estudante de medicina Anne Caroline, que é autora de um manual de intoxicações por plantas, né? Esse manual você desenvolveu quando era estagiária lá do CEATOX no IJF, né? Anne, o que é que esse manual traz? Pronto. Esse manual, inicialmente, né, ele foi com a ideia de solucionar alguns problemas ali do setor quanto à questão de intoxicação por planta. Inicialmente, né, eu tinha o propósito de auxiliar outros colegas estagiários. Eu fui estagiária do setor por 2 anos e eu tinha o propósito de ajudar outros colegas a suprir essa demanda. A gente atendia muitas chamadas, né, demandas de intoxicação por planta e a gente tinha pouco acesso a materiais, né, que nos conduzissem, que nos orientassem uma conduta adequada para o acidente com plantas. E aí eu comecei a lançar o material, né, que hoje engloba 23 plantas tóxicas, as mais comumente envolvidas nos acidentes, que foi orientado inclusive por um profissional do setor que me direcionou a estudar essas 23 plantas e trazer assim o principal delas, né?
quais são os sintomas, quais são os meios, as vias de intoxicação, se é contato, se é ingestão, se é agressão de mucosas e as condutas diante dessas plantas, né? Diante dos acidentes com essas plantas. Quais são as principais formas de intoxicação? Assim, embora o acidente com planta não seja o principal, né, acidente do modo geral nas intoxicações, a gente sabe assim que mais conhecida de todas é a Comigo Ninguém Pode, né? A que causa lá a dermatite, a coceira, né? É a mais comum que são envolvidas nos acidentes, mas nós temos outras que hoje, né, como a gente vem apresentando muito uso de plantas no paisagismo, a gente sabe que vem sendo usado e pouco vem sendo, né, conhecido sobre elas e acaba expondo, né, tornando assim mais fácil o ambiente para intoxicação. E essa intoxicação ela acontece quando ingere a planta, quando encosta? A gente sabe que a população que tem mais risco, né, de exposição com plantas são crianças. Que crianças gostam sempre de brincar na casa da avó, seja em casa. E aí ela faz aquelas panelinhas, aquelas brincadeirinhas e acabam pegando as plantas e não sabendo os riscos envolvidos com ela e coloca na boca, ou pega na plantinha, coça os olhos, coça a boca e acaba se intoxicando, né? Às vezes de um modo mais leve, um prurido, né? Que é uma coceira, uma dorzinha de garganta, uma coisa mais leve, mas pode também ter riscos mais graves, a depender também, claro, da dose e da quantidade que elas acabam ingerindo ou entrando em contato. Qual é a principal orientação em caso de contaminação, de intoxicação por plantas? A orientação a gente dá, a orientação geral, de modo geral, é você saber qual a planta que a criança se envolveu. Tem uma foto hoje, facilita demais, nossos celulares facilitam muito. Você enviar a foto para o setor, né, para o CEATOX, que tem atendimento 24 horas, que vão conseguir lhe orientar de modo geral. E de antemão você já pode ir fazendo uma hidratação, oferecer água para a criança, né, para conseguir já ir tentando diminuir aí as consequências do problema. E pode, claro, entrar em contato não só com a gente, mas também com o material que vai estar disponível, né, de modo gratuito para todo mundo, para ter uma noção inicial do que deve ser feito, sem, claro, abrir mão da orientação profissional. Aqui no manual a gente tem as orientações básicas, se tem que lavar, se é com soro, se é com água, se tem que ingerir água, se eu tenho que observar algum sinal de alarme, uma dor de barriga, né, um vômito, se tem vômito com sangue e, claro, procurar a ajuda profissional, né, em casos mais complicados. Os animais domésticos também preocupam? Essa é uma pergunta que sempre vem, né? E a gente, inclusive, recebe ligações. Apesar de não ser, assim, da nossa área, né? A gente sempre orienta o geral, o básico, que é a hidratação mesmo da água e tentar contornar os sintomas mais básicos e não deixar, claro, de procurar a assistência do especialista. É importante que procure o veterinário, porque o organismo geral do animal pode diferir do nosso e a gente não consegue dar a conduta específica para eles, mas são muito envolvidos também. Qual a orientação para se evitar esse contágio, essa intoxicação? A gente diz assim, de modo geral, que deixe ao acesso das crianças plantas que a gente tenha ciência que não tenha tantos riscos de contato, né? Porque a gente sabe que aqui no manual vão ter as principais, seja de contato, seja de ingestão, então seria importante manter longe do alcance das crianças. Ou, na medida que possível, sempre orientá-las, né, de que há um risco, de que não deve pôr na boca, que dá coceira na pele, que não deve estar brincando com aquela planta, tá certo? E, em caso de contato, avisar um familiar, entrar em contato com um profissional para poder orientar, né, o que deve ser feito e, claro, registrar, saber qual é a planta que entrou em contato, para que a gente possa também conduzir. Porque como muitas têm efeitos semelhantes, para a gente dar uma conduta mais assertiva, é importante que a gente saiba qual a planta mesmo que a criança entrou em contato. Você citou a Comigo Ninguém Pode, mas também tem outras plantas que as pessoas costumam ter em casa e que são perigosas. Tem a copo de leite, né? A gente tem a coroa de Cristo, que é muito usada
usada também. São, assim, as outras, né? Não tanto, assim, de conhecer, da gente conhecer pelo popular, né? Mas muitas, a maioria aqui, bico de papagaio, né? Muitas são usadas hoje no paisagismo, né? Que a gente sabe que hoje tem sido muito utilizado para decoração e que pouco tem sido atentado para os riscos envolvidos, né? Anne, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que a população faz para ter acesso a esse manual? Pronto, o manual ele está disponível no link que tem na biografia do Instagram do Ciatox. Você procurar lá no Ciatox IJF no Instagram, você consegue pegar pelo link lá disponível na biografia ou acessando o perfil do IJF no Google mesmo. Você coloca IJF e você tem acesso ao manual de modo gratuito. E ele é bem lúdico, uma leitura bem simples, algo bem prático, bem pontual. Você vai ver sintomas, né? Quais partes das plantas vão causar algum nível de intoxicação e o que deve ser feito. Em caso de mais dúvidas, ao final a gente tem um QR Code aqui no manual mesmo, que diz todos os centros, né, não só aqui do Ceará, mas de outros centros de toxicologia do Brasil, que a pessoa, de onde ela estiver, ela pode entrar em contato com o centro mais próximo e conseguir se informar do que tiver ainda deixado dúvida. Tá ótimo, Anne. Muito obrigada pela participação. Foram dicas aí importantíssimas, principalmente para quem tem criança em casa, né? Obrigada. O Direto da Redação fica por aqui. Um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.